Boa tarde, nós somos aqui do Laboratório de Astroquímica e Astrobiologia da Univap. Nós estamos estudando um conjunto de artigos que foram publicados na revista Chemical Reviews. São vários artigos abordando o tema de astroquímica e cada aluno do grupo está dando um seminário sobre os artigos. No caso de hoje, nós vamos apresentar o título The Kinetic Monte Carlo Methods as a way to solve the mass equation for interstellar grain chemistry. No caso, é aplicar o método de Monte Carlo a fim de resolver equações de cinética química, tá? Na superfície de grãos de poeira. Meu nome, no caso, é o Robson Monteiro Rocha e eu sou pós-doc aqui no LAS. Então, a fonte principal, como eu já falei, tá? É o Chemical Reviews e, para maiores detalhes, podem ser conferidos aqui nesse slide. Bom, quando nós observamos o meio interestelar, tá, nós vemos que ele não é vazio. Então, a gente tem aqui um conjunto de estrelas de fundo, temos objetos escuros, são chamados de nuvens escuras no meio interestelar. Essas nuvens elas são compostas de gás e poeira. Aqui nós temos outro exemplo, que é a nebulosa da cabeça do cavalo, também composta de gás e poeira. E aqui um outro exemplo, que é a nebulosa na região de Carina. Tá? Então, todas as regiões são regiões de formação estelar e todas elas têm uma química muito rica associada. Muito bem. Observando, então, na direção de objetos jovens ou de estrelas jovens, nós conseguimos observar a química através de espectroscopia no infravermelho. No caso, a espectroscopia no infravermelho vai nos dar condições de investigar a presença de gelos na direção de objetos jovens, tá? Então aqui essa figura, ela ilustra esse cenário. A gente pode ter dois cenários. Primeiro, se eu tenho uma estrela e entre o observador e a estrela tem uma nuvem, tá? Uma nuvem molecular, nós vamos observar um espectro interestelar, um espectro de um objeto jovem que tem essa estrutura. Então nós conseguimos ver a absorção no infravermelho relacionado com a água, um íon chamado NH4+, a presença de poeira, que são os silicatos, CO2, e também, se a gente observar um objeto embebido numa nuvem, nós vamos então observar uma química semelhante, mas a forma do espectro, a inclinação do espectro, ela é diferente, porque os objetos que estão por trás dessas fontes de gelo estão também em regiões diferentes. Muito bem. Então, observando na direção do meio interestelar, nós conseguimos observar tanto a presença de espectros de absorção, dependendo da molécula que estiver presente, quanto também nós conseguimos ver espectro de emissão. Tá? Então, aqui tem uma fonte, que estava a fonte em rádio, na região de rádio do espectro, e entre o observador e essa fonte existia uma nuvem molecular difusa, ou seja, uma nuvem extremamente rarefeita. No entanto, os astrônomos conseguiram observar linhas de absorção, bandas de absorção que estão relacionadas a moléculas no espaço. Essas moléculas são, no caso aqui, o HCO, pode ser um íon, pode estar simplesmente na forma molecular, mas essas moléculas foram observadas então no meio interestelar. Portanto, o meio interestelar ele não é vazio, a química por trás dele é extremamente rica. Aqui nós temos uma tabela das várias espécies moleculares já detectadas, aliás, espécies químicas, podem ser moléculas, íons, tá, radicais, e até hoje já foram detectadas mais de 170 espécies, tá, espécies químicas. E aqui a gente tem uma divisão entre 2 átomos, 3, 4 até 8 átomos. Muito bem. Então, no meio interestelar, nós conseguimos observar toda essa região de moléculas, de nuvens moleculares, e essa região, como nós já falamos, ela é composta de poeira e gás. Então, em cima da poeira é que vai ocorrer a química interestelar, que nós vamos abordar principalmente nesse seminário. Muito bem, então o objetivo do trabalho é então discutir a aplicação do método de Monte Carlo na cinética para resolver a equação master, relacionada à química na superfície de grão de poeira. Tá? Então, ao longo do trabalho, da apresentação, nós vamos então falar o que seria essa equação master. Muito bem, vamos fazer então um background teórico. Vamos, assim como o autor faz no seu artigo,
é preciso definir algumas variáveis, porque o método que é aplicado, por trás do método de Monte Carlo, tem toda uma matemática, tá, que precisa ser entendida antes de ser aplicado na situação de grão de poeira, que é o que nós queremos. Muito bem. Então existe um vetor x, que na realidade ele é um vetor de estado genérico. Esse vetor ele pode ser uma posição, pode ser uma temperatura, pode ser um posto de potencial, tá? É um vetor genérico. T é uma coordenada de tempo. P é a probabilidade do sistema estar no estado infinitesimal x no dado instante de tempo t, tá? E a densidade de probabilidade, então, ela é definida como essa equação aqui. Tem essa densidade de probabilidade em função de x e t, a variável genérica e o tempo t, em função desse P, que vai nos dar, no caso, a densidade de probabilidade em diferentes regiões em função do tempo. Muito bem. A evolução, então, do sistema, ela é descrita usando essa equação. É uma equação um tanto que complicada, mas o que ela significa? Significa que eu posso ter partículas saindo do estado M até o estado N mais 1, ok? Mas para ela sair desse estado M do N mais 1, ela precisa passar por um estado intermediário, que é o estado N. Então, por isso que eu tenho Xn, Xn mais 1 e Xn. Xn, então, é o estado intermediário entre M e N mais 1. Tá? Então, essa equação, ela resolve isso. Muito bem. Isso na prática significa o seguinte. Aqui essa figura, ela está ilustrando uma superfície de potencial. E essas regiões escuras aqui, as regiões pretas, no caso são as regiões de menor potencial. Então são poços de potencial aqui que nós temos no centro. Muito bem, então uma espécie, um átomo, alguma outra coisa que esteja nessa superfície de potencial, ela pode deslocar fazendo esse caminho. Então é o que nós falamos. Aqui seria o estado N, na equação anterior, e esse seria o estado N mais 1. E esse intermediário é o estado N. Tá? Então ela percorre até aqui e depois vem para cá. Agora, essa situação é o que o método de Monte Carlo resolve. Mas numa situação bem mais complicada, nós teríamos isso daqui. Na realidade, quando uma espécie está no posto de potencial, existe um movimento vibracional associado. Então ela tem toda essa vibração desse posto de potencial, e dependendo da energia que você pode dar para ela pode seguir para cá, para qualquer outra direção. Mas aqui está ilustrando que ela percorre para esse outro ponto de potencial, tem também uma energia vibracional associada, que depois pode percorrer para esse outro estado, dependendo da energia cinética associada à espécie nessa superfície de potencial. Então, essa figura está ilustrando a migração de átomos ou moléculas na superfície potencial. Bom, essa superfície potencial, de uma forma já clara que nós estamos falando, seria a superfície de um grão de poeira, onde a química interestelar está acontecendo. Tá? Então, está ilustrando essa superfície. Muito bem, um pouco mais de equações para que o sistema seja entendido. Então, para uma espécie estar na superfície do grão, que de uma forma técnica nós falamos que ela está adsorvida, significa, para ela sair então de um estado que ela está adsorvida para outro estado ainda de adsorção, matematicamente esse procedimento ele não é simples de fazer. Tá? Então, embora nós estejamos aplicando o método de Monte Carlo, a forma como ocorre o deslocamento ela é estudada através de um conjunto de cadeias, chamadas cadeias de Markov. Tá? Então, são necessárias, essas cadeias de Markov são necessárias porque as funções de densidade e probabilidade são difíceis de resolver. E a condição principal é, no estado 3, o tempo passou mais do que no estado 2 e mais do que no estado 1. Então, se no instante inicial 1, passou um tempo, ela migrou para um estado de tempo 2 e depois para um estado de tempo 3. Seriam, então, como ilustramos anteriormente, os 3 estados de adsorção. Dada essa restrição, então nós temos uma forma mais simplificada da equação anterior, da densidade e probabilidade. Para a espécie adsorvida sair de um estado x1 e até um estado xn, ela passa por um estado intermediário xn-1. Agora, o mais interessante dessa cadeia de Markov é que ela apenas depende do estado xn-1 para chegar no estado xn. Ela não depende mais do estado x1. Ou seja, de uma outra forma, nós podemos dizer que a espécie que estava no estado x1 e chegou no estado xn,
ela não lembra mais de qual estado que ela saiu. Ela só lembra do estado anterior, ou seja, o estado intermediário. Então, se eu quero sair do estágio 1 para o estágio 3, eu só vou lembrar, computacionalmente, eu só vou lembrar de informações associadas ao estágio 2, que é o estágio intermediário, não mais do estágio inicial. Okay? Então, eu posso percorrer dezenas, centenas de caminhos, mas o estágio anterior é que vai me dar informações sobre o estado posterior. Okay? Então, isso aqui são resolvidos através das cadeias de Markov. Muito bem. Então, nós temos probabilidades associadas a essas transições, que então é dado por essa equação, que é uma integral, que ela é dada em função do estágio 2. Por que o estágio 2? Porque ele é o intermediário. Então, é ele que contém informações para me dizer para onde que a espécie vai migrar para o estado posterior. Ok? Muito bem. Finalmente, resolvendo essas equações aqui, fazendo um conjunto de aproximações, nós temos que a taxa de probabilidade, né, da densidade de probabilidade de ocupar vários estados, vai depender da probabilidade de uma taxa, que depende dos estados, da probabilidade de estar no estágio intermediário, menos essa outra parte aqui da equação, que estaria associada ao processo de destruição. Bom, essa equação ela é chamada então de equação master. Então, o objetivo do trabalho, do artigo, tá, é resolver essa equação através do método de Monte Carlo. Bom, mas nós podemos fazer uma associação dessa equação com a equação que nós já conhecemos de astroquímica, que seria essa equação, que é que rege a abundância de espécies na superfície de grão. Então, tem o processo de absorção, o processo de destruição, de desorção e de acreção. Por isso que você tem termos positivos, que são termos que são formados na superfície do grão, e termos de subtração, que são as espécies que foram formadas e foram dissolvidas ou destruídas. Então, o balanço final de uma espécie NI ela vai depender dessa equação. Tanto ela é muito similar à equação master. No caso, a equação master ela é um caso geral e muito mais profundo do que resolver essa equação. Que essa equação é chamada de equação de taxa, e nós vamos dizer por que ela é muito mais profunda. Muito bem. Então, os tipos de processos que ocorrem na superfície do grão. Aqui tem a equação de taxa, que nós mostramos anteriormente, e ela descreve os seguintes processos. Esses termos aqui, eles estão em função de uma taxa de Hopkin, que seria o seguinte, seria quando uma espécie é dissolvida no posto de potencial migra para o outro, ele pode então pular de um posto de potencial para o outro, dependendo da energia associada. Tá? E depende desse N, que seria o número de sítios disponíveis, de postos de potencial disponível na superfície do grão. Então, para eu saber a abundância de uma espécie A no tempo, então depende dessa parcela da equação, que seria a formação da espécie A, depende dessa outra, que agora é uma subtração, que é a destruição da espécie A, ou seja, na realidade eu tenho espécies sendo destruídas por reações entre a A, que foi formada, com outra espécie B formando uma C, pode ser isso. Tá? Nós temos a acreção de novas espécies A, uma vez que um átomo A foi acretado na superfície do grão, ele pode reagir com outro e não é mais A, agora é outra coisa. Mas o átomo A continua sendo acretado na superfície do grão. Tá? Então essa parcela ela é importante para dar conta desse processo. E também, uma vez que as espécies foram adsorvidas, reagiram, elas agora podem ser dessorvidas do grão. Tá? Então, o processo de desorção pode ocorrer devido a processos térmicos e pode ocorrer devido a processos não térmicos. Processos térmicos seria o seguinte: eu tenho um grão de poeira e ele foi aquecido. Então, se a temperatura foi suficiente para romper a energia de ligação entre o átomo adsorvido e o grão, então ele vai para a fase gasosa. Tá? Agora, eu posso ter processos não térmicos que vão dessolver o grão, o átomo da superfície do grão, que seria, por exemplo, o processo de fotodessorção e sputtering. Fotodessorção seriam fótons que estão bombardeando o grão de poeira com átomos na superfície dele. Dependendo da energia, ele vai então para a fase gasosa. Eu posso ter o sputtering, que é principalmente ocorrido através de raios cósmicos. Okay? Os processos então na superfície do grão são descritos aqui usando essa figura. Existem três teorias para estudar a migração
dos grãos, dos átomos na superfície do grão. Primeiro, esse limbo Hinshelwood, eu tenho duas espécies adsorvidas na superfície do grão, elas vão colidir, vão reagir e se houver energia sobrando, tá? Essas espécies então vão ser dissolvidas para a fase gasosa. Um outro tipo de reação seria o Ehler-Hydra. Tem uma espécie que já está dissolvida na superfície do grão, tá? Outra que está na fase gasosa. Então, quando essa colide diretamente com a espécie já dissolvida, elas vão reagir e vão novamente para a fase gasosa, as duas. E tem um outro que seria o hot átomo. Hot átomo, então, o átomo que está na fase gasosa vai entrar em contato com o grão, vai ser dissolvido. Uma vez dissolvido, vai migrar, vai reagir com o grão com outra espécie já dissolvida. E como o hot átomo ele tem uma energia cinética muito alta, quando ocorrer a reação, vai existir uma energia sobrando. E essa energia sobrando vai ser suficiente para ejetar então as espécies do grão para a fase gasosa. Muito bem. Agora vamos fazer uma comparação entre aquelas duas equações que eu mostrei. A equação de taxa, tá? Que é a mais conhecida, e a equação Master. Será que existem algumas diferenças do ponto de vista físico-químico eu aplicar um ou aplicar outra? Tá? Então esses dois gráficos eles vão nos ajudar a responder essas questões. Então aqui nesse gráfico de cima eu tenho a abundância absoluta de espécies de hidrogênio, caso átomo de hidrogênio. Tá? E cada curva dessa daqui, associada a um símbolo, está associada a uma temperatura. Então o círculo aberto é uma temperatura de 10 Kelvin associada à equação Master. E o círculo preto, ou seja, o círculo fechado, também é uma temperatura de 10 Kelvin, porém utilizando a equação de taxa. Agora vamos observar. O círculo preto está aqui e a equação Master está aqui. Tá? E aqui nessa outra figura nós temos processos ocorrendo a 10 Kelvin, utilizando agora abundâncias dessas outras espécies, que elas são muito menores do que o hidrogênio. Então elas precisam estar no gráfico próprio para que a gente tenha a abundância fracionada, ou seja, a abundância dessas espécies em relação ao hidrogênio. Tá? Bom, para nos ajudar a entender um pouco mais essa figura, eu dei uma modificação nela e coloquei algumas figuras didáticas. Então essa daqui seria a equação Master e essa daqui de baixo seria a equação utilizando as taxas. Logo de cara, nós percebemos que a equação Master ela nos dá uma abundância no tempo muito maior do que utilizando uma equação de taxa. A equação de taxa é essa daqui. A equação de taxa só vai ter uma abundância relativamente mais grande em um tempo que é 10 elevado a 5 anos. Tá? Então, vamos observar agora a esquerda e a direita dessa linha vermelha aqui. Para entendermos essa figura, eu vou estar preocupado com duas espécies, tá? O CO e o CH3OH, o metanol. Muito bem. Vamos então observar a esquerda. Se nós aplicarmos a equação de taxa, certo? À esquerda, ou seja, para tempos menores, uma evolução temporal do sistema, nós vamos observar o seguinte. Veja bem, aqui eu tenho abundância de hidrogênio, nesse daqui, aqui eu tenho abundância de CO e de metanol, que você pode ser guiado através dessas setas tracejadas aqui. Bom, primeiro, vou estar preocupado com a equação de taxa. Então, eu vou utilizar esse triângulo escuro e a bolinha escura. Vamos só observar então, o triângulo escuro está aqui, tá? E a bolinha escura está seguindo esse caminho aqui. Tá seguindo esse caminho aqui. Significa o quê? Se a gente observar aqui nessa linha tracejada verde, desse tempo para cá, eu tenho um aumento dos dois, tanto do CO, tá? O CO aqui é esse daqui, o triângulo, quanto eu tenho um aumento também do metanol, que seria esse daqui. Só que quando eu chego nesse tempo, o que é que vai acontecer? A abundância do metanol, que está representado por essa linha aqui, ela começa a aumentar.
E agora o meu CO ele vai começar a diminuir. Isso daqui está me dizendo o seguinte, que quando eu tenho abundância suficiente de CO na superfície do grão, tá? E quando a abundância de hidrogênio começa a aumentar, utilizando a equação de taxa, que é esse gráfico aqui de cima, tá? Então, quando a abundância de hidrogênio começa a aumentar, a abundância de CO diminui. Por quê? Porque o H daqui está reagindo com o CO desse outro gráfico para formar o CH3OH. Então, por isso que o CO começa a diminuir aqui. Significa que, se eu utilizar apenas a equação de taxa, eu vou... isso está me dizendo que o metanol, que seria essa espécie aqui, ele só vai ser formado no tempo de 10 elevado a 5 anos para frente. Antes disso, a abundância dele vai ser pequena, porque eu tenho pouco hidrogênio disponível no sistema. Agora, se eu utilizar a equação master, vai me dizer o seguinte, que a abundância de metanol, certo? Que seria a bolinha aberta aqui, ó, ela vai estar sempre aumentando com o tempo. Por quê? Porque a abundância de hidrogênio sempre foi alta no sistema. Então, o metanol sempre vai crescer com o tempo. Então, na equação de taxa, o metanol só vai ser criado em tempos tardios no sistema. Por exemplo, se eu tenho uma nuvem molecular, ela tem um tempo de vida. Só que só depois de 10 a 5 anos que ela existe, é que o metanol vai começar a ser produzido. Já se eu utilizar a equação master, não. Ele vai me dizer, uma vez que eu tenho CO abundante e hidrogênio abundante, a presença de CH3OH é bem provável que já esteja lá. Certo? Eu não preciso decorrer um tempo muito grande para que eu tenha a presença de metanol. Então, por que dá essa diferença? Tá? Eu falei que ia explicar a razão por que a equação master ela é melhor do que a equação de taxa. Porque a equação master ela trata das probabilidades associadas à equação de taxa, mas também ela trata de flutuações de densidade e probabilidade. Então, essas flutuações elas podem aumentar a abundância de espécies, uma vez que das flutuações eu posso ter reações. Já na equação de taxa, não. A equação de taxa eu só tenho essa taxa. Por exemplo, 10 elevado a menos 9. Então, qualquer reação só vai ocorrer nessa taxa. Já a equação de master, não. Eu tenho 10 a 9, mas pode ser 10% a menos, 10% a mais. Então, dada essa diferença, essa flutuação de probabilidade na taxa, então eu posso ter mais ou menos reações. Por isso que a equação master é a preocupação do autor desse artigo, desse trabalho, porque, segundo ele, resolve melhor a cinética química. Tá? Muito bem. Então, continuando, o método de Monte Carlo, ele é um método que vai gerar números aleatórios. Então, por exemplo, para eu sair do estado inicial para o estado final, vou depender de uma taxa, tá? Das espécies que estão saindo do estado I até o estado F, em razão, ou seja, normalizado por todas as espécies que saíram do estado I. Então, populei a superfície potencial de um grão e todas elas que vão sair dessa superfície vão para o estado final, está dado por essa taxa, e aqui são todas que vão atingir o estado final. Tá? Então, isso daqui é dado através de um número aleatório que é iniciado pelo programa. Ele diz esse número, joga esse número, e a partir daí é que vários processos vão poder ocorrer. Isso vai ficar mais claro no slide posterior que vai falar de um fluxograma. Tá? Então, muito bem. Essa equação aqui, ela é dada também por um número aleatório que está associado à probabilidade de átomos não saírem do estado I. Porque veja bem, eu quero saber todas que saem do I vão chegar ao F. Mas qual a probabilidade de espécies não saírem do I? Então também é dado no método Monte Carlo por um número aleatório, que é dado então por essas duas equações. Eu vejo que ela depende de um tempo t e dá todas as espécies que vão sair de I. Por que o exponencial é decrescente? Porque todas essas espécies aqui são elas que vão sair de I, mas eu quero saber todas as que vão ficar no estado inicial, não as que vão sair. Então, utilizando números aleatórios para essas três equações, eu consigo resolver a equação master. Muito bem, a representação então computacional seria o seguinte: eu tenho, isso daqui estaria, essa parte azul, com esses blocos, estaria representando superfície de potencial. Tá? A parte mais embaixo seria regiões de menor potencial e as partes mais altas, regiões de maior potencial. E nessa superfície do grão pode ocorrer, então, vários processos que nós já falamos.
deposição, dissolção, reação, difusão, que é percorrer caminhos na superfície do grão, vai reagir, pode dissolver, todas essas coisas. Tá? E computacionalmente esses estados são monitorados via a probabilidade de difusão, ou seja, se a probabilidade de ocupação de um estado é zero, então não tem nada acontecendo ali. Mas no momento que computacionalmente eu tenho uma probabilidade diferente de zero, é porque o grão percorreu aquela região, pode ter reagido ou dissolvido na superfície do grão. Muito bem. Agora, outras coisas que são importantes para resolver o método de Monte Carlo associado àquela equação máxima que nós já falamos. Associado, então, a cada densidade de probabilidade de ocupação dos estados x1 a xn, estão os vários parâmetros físico-químicos, tais como barreira de difusão e energia de ligação. Tá? A barreira está associada à barreira de potencial, energia de ligação entre as espécies absorvidas e a superfície do grão. Muito bem, um dos parâmetros, então, fora esses dois que nós já falamos, é a fração de Sticking, está associado por esse SA aqui. Então, a taxa de acreção é dada por essa fração de Sticking em função da velocidade com que as espécies vão chegar na superfície do grão, a densidade numérica de grãos e o tamanho do grão também. Seria aqui, no caso, um tamanho geométrico, tá? Uma seção de choque geométrica. Esse parâmetro, fração de Sticking, geralmente ele é tomado como sendo 1, tá? Mas pode ocorrer casos em que ele é diferente de 1. Significa então que a espécie que foi absorvida ela não vai ficar, ou então vai ficar uma fração muito pouco dela. Por exemplo, se eu tenho ele como sendo, em vez de 1, 0,8, então caso de 10 partículas que colidirem com o grão, apenas 8 vão ficar, 2 não vão. Tá? Seria mais ou menos essa relação. Então, eu preciso saber esse valor para resolver a equação master. Então, o que é que o método de Monte Carlo faz? Aliás, a equação master faz. Utiliza essa equação e cria uma tabela de valores. Para vários valores de SA, qual seria a taxa de acreção dado esses parâmetros? Então, é uma tabela de valores. Muito bem. Outra coisa que eu preciso saber, outra tabela de valores, é a taxa de dessorção térmica. Então, a taxa de dessorção ela vai depender principalmente da temperatura e da energia de ligação entre a espécie absorvida e a superfície do grão. Muito bem. Algumas observações importantes. A evaporação é função da energia de ligação entre as espécies e a superfície. Tá? Então, se eu tenho uma energia de ligação maior e aqueço uma espécie até uma dada temperatura, pode ser que ela continue dissolvida. Como é o caso, por exemplo, nós temos água e CO. Se eu aquecer a 20K, o CO vai para a fase gasosa. Agora, se eu aquecer a 20, a água ainda vai ficar lá. Eu preciso aquecer até a 150 para ela dissolver. Tá? Muito bem, então como é que eu determino essa energia de ligação para saber a taxa de evaporação? Pode ser determinado experimentalmente. Tá? Então, como é que ela é feita? Através de ajuste de curva de TPD. TPD funciona assim, mais ou menos. Eu tenho uma espécie absorvida, experimentalmente, um certo substrato, e começa a fazer uma rampa de aquecimento. Então, por exemplo, observa esse primeiro gráfico aqui. Eu tenho 40, 60, 50, 60, 70. Isso aí é a temperatura aumentando. Eu posso ter esse tipo de comportamento que seria até mais ou menos aqui 45, uma espécie hipotética X continuou na superfície do grão. Mas quando ela chegou a ter uma temperatura um pouco maior do que 50, ela foi para a fase gasosa. Por isso que eu tenho esse pico. No entanto, a forma desse pico ela vai depender da ordem dessa equação, chamada de equação de Polanyi-Wigner. Tá? Então, esse zerozinho aqui, ele está associado com a ordem pode ser 0, 1 e 2 dessa equação, que vai dar esses diferentes picos, essas diferentes estruturas. Por exemplo, aqui seria a ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Então, como é que é feito? Geralmente se observa a forma do pico em um experimento de laboratório, você então chuta a ordem e faz um ajuste com essa equação para ele dar a energia de ligação. Muito bem, então utilizando essa energia de ligação, eu coloco aqui e faço novamente uma tabela de valores para ser usado pelo Monte Carlo. Agora uma tabela de valores de taxa de evaporação. Muito bem, agora a taxa de difusão. A taxa de difusão ela é função dessas equações aqui. Tá? Então, uma energia de difusão é dada em função da energia de Hawking, que seria
pular uma barreira de potencial, tá? Mais essa energia de ligação no estado I, seria no caso o estado estado, e aqui seria aqui uma energia no estado fundamental. Então aqui essa figura, ela está me dizendo o seguinte: eu tenho duas espécies já dissolvidas na superfície do grão, duas espécies de hidrogênio, tá? À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu tenho uma eficiência de recombinação, seria elas reagindo e formando o H2, tá? Então, o que vai mudar de cada curva dessa daqui? A superfície. A superfície D tem uma rugosidade maior do que uma superfície A. A superfície A é extremamente lisa. A superfície D é uma superfície rugosa. Isso daqui é dada em função dessa energia de ligação aqui. Okay? Então eu vou variando essa energia de ligação e aí eu vou ter diferentes graus de rugosidade. Significa o quê? Se eu tenho uma superfície lisa, completamente lisa, a 10K já reagiu, pronto, acabou. Mas se eu tenho superfícies mais rugosas, tá? Eu vou ter um máximo, onde eu vou ter uma máxima eficiência, mas eu vou ter temperaturas, a eficiência de recombinação vai começar a diminuir porque a energia associada à velocidade, a energia cinética associada a cada partícula vai ser maior. Então não vou conseguir mais reagir. Elas vão simplesmente difundir, não vão reagir e consequentemente eu não vou ter mais recombinação. Então preciso fazer também uma taxa de difusão para ser resolvido, para ser usado na resolução do Monte Carlo. Muito bem. Aspectos técnicos, o algoritmo do Monte Carlo. Seria o seguinte: eu inicio o código, tempo zero. Aí eu tenho um input de rates aqui. Eu posso dizer, taxas associadas a cada um daqueles valores, taxas aleatórias. Eu digo para ele começar a fazer uma simulação. Taxas iniciais de difusão, de evaporação, tá. Bom, quando eu faço isso, ele inicializa um tempo igual a zero, ele só vai ler essas taxas, mas não vai fazer nenhum processo, então ele vai criar uma matriz de poço de potencial nula, zero, tudo é zero, tá? Muito bem, uma vez que eu faço isso, aí agora eu vou calcular taxas realísticas de difusão, desorção, difusão e deposição. Como é que é feito isso? Ele vai ler agora as taxas que eu fiz a tabela anteriormente. Lembra que eu mostrei as equações? Então cada equação vai gerar uma tabela de valores. Então cada valor daquele dali vai estar associado a uma taxa de desorção e taxa de difusão, que seria esses dois R's aqui. Tá? E agora novos valores mais realistas vão ser adicionados para o código trabalhar em cima deles. Isso é simplesmente feito porque aqui eu utilizei valores aleatórios. Aqui não, ele vai me dizer valores mais realísticos. Então aqui foi necessário para eu criar uma matriz. Tá? Muito bem, uma vez feito isso, ele vai chegar, tendo essas taxas, essas tabelas de valores, vai chegar num evento. Esse evento ele pode ser de desorção ou difusão ou então deposição. Tá? Deposição lembra que é a acreção. Desorção saiu da superfície do grão e difusão percorreu na superfície do grão. Okay? Então a escolha desse número também é aleatória, baseado no método Monte Carlo. Ele pode dizer um número 0, então seria essa deposição. Ele pode dizer o número 2, que estaria associado com difusão. Então o segredo do Monte Carlo é eu fazer isso várias vezes, fazer esse processo várias vezes, porque ele vai popular todas as probabilidades de deposição, desorção e difusão. Okay? Então muito bem, uma vez que eu escolhi, por exemplo, escolhi um sítio qualquer, ele vai calcular uma taxa de um tempo associado a eles percorrer aqueles caminhos que nós falamos inicialmente, estado 1, estado N mais 1, tá? E se simplesmente ocorreu a deposição, ele ficou no posto de potencial, acabou, parou, tá? Não acabou, ele volta para cá, ele faz, aliás, quando ele chega aqui, ele vê qual o substrato que eu tenho. Pode ser silicato, pode ser só carbono e assim vai. Então, dependendo do conjunto que eu tenho, ele vai melhorar esse sistema e vai fazer novas deposições, difusão e desorção. Tá? Mas pode ser, por exemplo, que ele não escolha a deposição, ele escolha o processo agora de desorção.
Então ele vai agora escolher o sítio de distorção, vai realizar o evento, que pode ser agora uma reação, tá? Vai dizer o tempo associado para ele percorrer cada superfície de potencial, pode ser finalizado ou não, novamente vai fazer esse ciclo, tá? Então, resumo ele vai dizer caminhos aleatórios para as espécies adsorvidas percorrerem a superfície do grão, reagirem, serem dissolvidas, só difundirem e assim por diante. Ok? Muito bem. Aqui nós temos uma simulação do método de Monte Carlo, tá? Aplicado a um experimento de laboratório. Então, a química do gelo é que nós vamos focar. Por exemplo, existe um processo de hidrogenação do CO que vai dar finalmente a formação do metanol, CH3OH. Aqui nessa figura, nós temos o seguinte, temos o tempo, tá? Percorrendo, aqui no caso nós temos 3 minutos, e aqui nós temos uma fluência, que está em função de 10 a 17 átomos por centímetro quadrado, e a densidade de coluna de moléculas. É um experimento típico que nós já conhecemos. Cada painel está associado a uma temperatura diferente, 12, 13,5, 15, 16,5, e o experimento é feito da seguinte forma. Em uma superfície de potencial, no caso agora pode ser um substrato, eu já tenho CO adsorvido. Uma vez que eu tenho CO adsorvido, agora eu vou jogar átomos de hidrogênio, posso dizer bombardear com átomos de hidrogênio a superfície, uma superfície com CO já adsorvido. Tá? Então, isso vai acontecer o seguinte, muito óbvio. O CO vai diminuir porque ele está reagindo com o hidrogênio para formar tanto o H2CO quanto o CH3OH. Para os 3 experimentos, aliás, para os 4 experimentos de laboratório, que são essas bolinhas aqui, vermelha, verde e preta, as bolinhas aqui, todos esses dados são dados de laboratório. E essas linhas preenchidas aqui, preta, verde e vermelho, está associado ao método de Monte Carlo aplicado para resolver o sistema. Tá? Então, a 12K, eu resolvi a equação master com todas aquelas tabelas de valores, fração de Stick, taxa de adsorção, energia de ligação e tal. Então, a 12K, você vê que o método de Monte Carlo, ele fita muito bem o experimento de laboratório. Agora, como é que o método de Monte Carlo faz? Simplesmente ele faz uma superfície de potencial, assumindo que eu tenho CO, e começa a variar o número de adsorção, o número de átomos. Então, é como se você estivesse simulando o bombardeamento de um gelo de CO, por exemplo. Tá? Agora, por que é que nesses outros gráficos aqui não ajustou? Não ajustou, segundo o autor, por conta do seguinte: quando eu tenho temperaturas maiores do que 12K, começa a acontecer um implante de átomos de hidrogênio no laboratório. Tá? Então, na realidade é o seguinte: quando eu tenho temperaturas maiores, se eu jogo um átomo de hidrogênio, ele pode perfurar o grão uma superfície de CO. Agora, o método de Monte Carlo não consegue simular essa penetração de um átomo de hidrogênio numa superfície de CO. Tá? Quando ele então não consegue fazer isso, aí então ele dá taxas, abundâncias ou densidade de coluna diferente em relação ao laboratório. Tá? Então, por exemplo, aqui para a formação do metanol, a 13,5, ocorreu um fit relativamente bem, aliás, muito bem. Tá? Mas já para a produção do H2CO e o decaimento do CO, ele é diferente, porque o método Monte Carlo não consegue mais dizer, é como se eu tivesse, no laboratório, eu estou perdendo agora átomos de hidrogênio. Então, não vamos estar mais na superfície para reagir e formar essas outras espécies. O método Monte Carlo não, ele só considera que a espécie chegou na superfície de um gelo de CO, migrou na superfície do grão, migrou entre poços de potencial e reagiu. Só consegue fazer isso. Por isso que eu tenho divergências entre o método de Monte Carlo, tá, e os dados observados. Okay? Então, seria um exemplo final.
do método de Monte Carlo aplicado a um experimento de laboratório. Esse mesmo tipo de gráfico pode ser feito para simular a abundância de espécies químicas em nuvens moleculares, discos, entre outras coisas, discos protoestelares, entre outros objetos astrofísicos. Tá? Então, a gente termina por aqui, mostrando então esse exemplo entre um dado de laboratório e a simulação de Monte Carlo, que foi aplicada para resolver a equação de taxa, uma equação de abundância. Muito obrigado.